Mateus 5, versículo 33, meus irmãos, diz assim a palavra do nosso Deus. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Quando eu olhei para esse texto aqui, eu me lembrei de uma história de um contador muito famoso da época dos gregos antigos, Esopo. As fábulas de Esopo. Muitos aqui já devem ter lido algumas dessas fábulas, tendo ciência de quem foi Esopo, ou pelo menos já se depararam com alguma história dele sem nem sequer saber que era dele. Foi o caso que aconteceu comigo. Nós temos o costume lá em casa, meus irmãos, de todas as noites, antes de os meninos dormirem, lermos alguma história para eles. Ou pegamos o livro e lemos lado a lado com eles, ou então simplesmente contamos alguma história para que eles possam ouvir. Mas, interessantemente, essa história aqui faz parte de um dos livros que eles têm, só que era um dos livros que até então nós ainda não tínhamos lido. Era um dos livros das fábulas de Esopo, a gente tem várias edições lá em casa, mas era uma que não tinha ilustrações, não tinha desenhos. Então, por isso, como os meninos são muito novos, a gente ainda não tinha lido esse livro. E eu confesso que quando eu olhei para esse texto e lembrei da história que eu quero contar para vocês aqui hoje, eu pesquisei no Google sobre ela e então eu descobri que era das fábulas de Esopo. Quando eu vi isso, eu olhei lá nos livros dos meninos e lá estava a história do menino que gritou lobo. Alguém aqui lembra de uma história semelhante? A história do pastorzinho mentiroso que gritou lobo. Diz a história, contada por Esopo, que um pastorzinho estava cuidando das ovelhas quando ele começou a ficar entediado. Ele queria um pouco mais de emoção, queria algo um pouco mais divertido. E então, ele teve uma ideia. Para se divertir, ele começou a gritar, lobo, lobo, olhem, lá vem o lobo, me ajudem, olha o lobo. E então, as pessoas do vilarejo próximo começaram a correr até ele para ajudá-lo a cuidar das ovelhas. Mas todas as vezes que elas chegavam ali, elas viam que não tinha lobo nenhum, apenas o menino rindo da cara delas. Essa história eu ouvi numa versão muito antiga, quando eu tinha mais ou menos a idade do Apolo, uns 4 anos. Mas ela me marcou desde aquela época, e eu lembrei e aprendi a lição que Esopo queria ensinar por meio dessa história. Por quê? Porque o menino ficava brincando, dizendo, olha, lá vem o lobo. Então as pessoas vinham ajudá-lo. Mas isso foi acontecendo tantas vezes que as pessoas começaram a não acreditar mais naquele menino. E cada vez menos pessoas iam até ele. Até que um dia, um lobo realmente apareceu. E sem a ajuda de outras pessoas, aquele menino não conseguiu fazer nada para impedir o lobo, que facilmente conseguiu levar alguma das ovelhas. Essa história tem como lição de moral, contada por Esopo, que quando nós mentimos demais, as pessoas param de acreditar em qualquer uma de nossas palavras, mesmo as verdadeiras. Elas não têm mais como identificar se estamos falando a verdade ou se estamos mentindo. E aqui nesse texto, nós vamos ver algo semelhante. Nós vamos ver um texto ensinando sobre a importância que devemos dar a cada uma de nossas palavras, até a menor delas. Os nossos sims e os nossos nãos devem ser verdadeiros.
O que esse texto aqui vai nos ensinar é que a verdade sobre os juramentos é que eles têm que ser verdade. Os juramentos que fazemos têm que ser verdadeiros. As nossas palavras têm que ser verdadeiras. O que nós vemos Jesus ensinando aqui é que os mestres da lei tinham uma compreensão muito limitada dela. Nós já estamos notando isso desde as semanas anteriores, não é verdade? Nós estamos aqui seguindo no Sermão do Monte, olhando para 6 contrastes que Jesus vai fazer entre a compreensão que os mestres da lei tinham da própria lei, a sua interpretação dela, a interpretação desses mestres da lei, e qual era a interpretação correta e adequada que deveria guiar o povo para que então eles fossem capazes de cumprir a palavra. Aqui nós vemos Jesus fazendo o contraste dessa vez em relação aos juramentos. E então ele começa aqui a citar um dos textos das Escrituras mais antigos, que é o texto de Levítico 19, 22. Antes da gente falar de Levítico, olhe mais uma vez o que é que diz Jesus aqui no Sermão do Monte, versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. O que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é citar Levítico 19, 22, que diz: não faça juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome de Deus, o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Jesus está mostrando aqui que o mandamento que deve guiar muito da nossa maneira de falar a verdade ou não, já se encontrava dito muito tempo antes, muitos milênios atrás. E aqui nós vemos Jesus, então, citando esse e fazendo alusão ainda a um outro texto, que é o texto de Deuteronômio 23, versículos 21 e 23. Diz assim: se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que proferirem os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Jesus tem esses 2 textos em mente quando ele diz o que diz aqui no versículo 33 de Mateus 5. E os seus ouvintes, que eram muito familiarizados com o Pentateuco, com os 5 primeiros livros escritos por Moisés, eles também conseguiram perceber essas alusões, eles conheciam esses mandamentos. Mas eles conheciam muito mais segundo o que os antigos haviam dito, o que os mestres da lei haviam explicado sobre como observar essas leis. E aqui Jesus vai mostrar que a interpretação dos mestres da lei era muito limitada e equivocada. Ele diz mais aqui no versículo 34 do texto. Olha aí para Mateus 5, versículo 34. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Os mestres da lei, meus irmãos, achavam que o único problema era jurar pelo nome de Deus e então quebrar esse juramento. Eles entendiam que isso era um pecado gravíssimo. Nesse ponto, eles estavam completamente corretos. Mas como é que eles conseguiam então solucionar isso? A interpretação deles era que para que você não se colocasse numa situação tão arriscada como fazer um juramento diante de Deus, pelo nome de Deus, e então você se visse obrigado a quebrá-la, que você jurasse por coisas menores, que você jurasse pela criação, que você jurasse pela criatura. E nisso, você não teria tanto problema em quebrar o juramento, porque você não jurou por algo tão importante. Mais uma vez, você vê aqui os fariseus certos em umas coisas, os mestres da lei certos em umas coisas, de que nenhuma criatura se compara
em honra e dignidade ao nosso Deus. Ele é o Deus grande e soberano a quem devemos temer. Mas eles estavam equivocados em tentar mais uma vez encontrar brechas na lei, que era o que eles eram mestres em fazer. E Jesus vem ensinando para a gente o tempo todo, como nós temos mencionado nos últimos sermões, desde o versículo 17, que a nossa justiça tem que exceder a justiça de quem? Dos mestres da lei. A nossa justiça não pode ser uma justiça meramente externa, ou uma justiça que fica procurando brechas, mas uma justiça que busca cumprir cada tio da lei, cada uma das menores partes da palavra de Deus. Uma justiça que busca glorificar ao Senhor em tudo que nós fazemos. Então os fariseus estavam equivocados por dizer que nós poderíamos jurar por coisas menores, por criações, por criaturas, e então ficarmos mais tranquilos. Na verdade, eles estavam aqui se misturando em suas práticas aos povos ao seu redor naquela época. Povos que estavam acostumados a pensar que se você fizesse um juramento pelo nome de um de seus deuses e você estivesse mentindo, os deuses iriam se vingar de você. Então os povos daquela época, com todas as suas idolatrias, o seu panteão com várias divindades, estavam acostumados a tomar os nomes de seus deuses como testemunha. Mas eles sabiam que isso era muito arriscado, eles diziam que isso era muito arriscado, porque pensavam que isso poderia fazer com que os deuses trouxessem vingança, se vingassem deles, se eles estivessem mentindo, usando o nome desses deuses como testemunha. Os mestres da lei adotaram uma visão semelhante e tomaram as mesmas ações que a desses povos ao redor. Vamos então, ao invés de nos preocupar em falar a verdade e somente a verdade, vamos jurar por coisas menores, mais simples. Aí a gente fica tranquilo. Mas Jesus está mostrando que essa é uma interpretação muito equivocada e limitada da lei de Deus. Até porque, como Jesus vai mostrar aqui, no fim, qualquer coisa pela qual você jura, no fim, ela foi criada por Deus e ela pertence a Deus. É o que ele vai nos dizer quando ele fala aqui de que o céu é o quê? O trono de Deus. Ele cita aqui, ele faz uma alusão aqui a Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Ele faz uma alusão a esse texto, que mostra quão grande e poderoso Deus é. Deus não é limitado à sua criação, Ele é muito maior do que ela. Nós vemos as Escrituras dizendo não somente que o céu é o trono do Senhor, mas as Escrituras dizem até mesmo que nem o céu dos céus é capaz de conter a Deus, porque Ele é muito maior do que tudo que existe. Lá em casa, os meninos estão naquela fase de ficar perguntando o que é maior, o que é mais forte. E então aquela coisa tipo, pai, eu te amo do tamanho do mundo. Não, eu te amo do tamanho do universo. E nós fomos ensinar para eles que o grau máximo é o amor do tamanho de Deus. Só que esse a gente não pode nem sequer dizer, porque nosso amor ou qualquer coisa, nada chega ao tamanho de Deus. Ele é muito maior do que qualquer coisa. Ele é maior do que toda a terra, do que todo o céu, do que todo o universo. Esse é o nosso Deus. E é isso que Jesus está mostrando aqui. Como é que vocês vão jurar pelo céu, achando que ele é algo pequeno, quando ele é algo pequeno, mas que pertence ao Deus gigante, grande, poderoso? Como vocês vão jurar pela terra, se a terra é estrado de seus pés? Ou, dependendo da versão que você estiver usando, escabelo. São duas palavras que normalmente nós não usamos nos dias de hoje, mas se referem ao mesmo objeto, uma espécie de banquinho ou apoio para os pés, que é usado quando você está sentado para ficar numa posição mais confortável.
Hoje em dia, meus irmãos, por causa de questões ergonômicas, é comum em vários escritórios você ter uma espécie de estrado para os seus pés. Eu mesmo, com todos os meus problemas de coluna lá em casa, eu tenho ali na frente da minha cadeira um apoiozinho para os meus pés, eu tenho ali um estrado para os meus pés. E o que é aquilo? Senão um pequeno objeto que serve apenas para apoiar os meus pés. Mas aquilo realmente é pequeno, não é? E a terra é pequena? Nós aqui não vimos nem 10% do que há para ver, do que está criado nessa terra. Mas eis que as Escrituras dizem que a terra inteira não passa de estrado, de escabelo, de apoio para os pés de Deus. Deus não calça 40, nem 43, nem os meus 46. O pé do nosso Deus, o seu poder é muito maior do que qualquer número possa descrever. E aqui ele mostra que toda a criação é como algo ínfimo diante do nosso Senhor. Mas toda ela pertence ao nosso Deus. Os céus pertencem ao nosso Deus. A terra pertence ao nosso Deus. E até mesmo a nossa cabeça, os nossos cabelos, a nossa vida pertencem ao nosso Deus. O texto diz, olha, você não consegue fazer nem mesmo com que um cabelo seu fique branco ou preto. Hoje em dia parece meio fora de contexto, parece que perde um pouco a força, né? O povo pinta até de rosa o cabelo hoje em dia. Mas, obviamente, o que ele está querendo dizer aqui não é uma simples pintura superficial. É um determinar algo que o tempo pertencendo ao Senhor é quem determina. Nós podemos até mascarar as cores dos nossos cabelos. Mas no fim, a cor real, quem determina é o nosso Deus. A nossa cabeça, nosso corpo, a nossa vida, tudo pertence a Deus. Então nós não podemos jurar nem mesmo por nós mesmos, porque o que nós somos, senão propriedade do Senhor. E tudo que é do Senhor deve ser respeitado. Tudo que é do Senhor deve ser cuidado. Nós não devemos jurar por nenhuma dessas coisas, porque apesar de muito pequenas, todas elas pertencem ao nosso Deus. Então, o que nós vemos aqui é que a forma correta de não quebrarmos os mandamentos da Escritura sobre juramentos não é a de jurar por coisas menores do que Deus, para então podermos quebrar esses mandamentos. Isso é um erro por vários motivos. Um deles é que todas essas coisas pertencem ao Senhor. Mas nós vamos aprender aqui, meditando nesse texto, que ao contrário do que a uma primeira vista possa parecer, ele também não está ensinando uma completa proibição dos juramentos. Ele não está dizendo que nós não podemos jurar absolutamente de jeito nenhum. Quando nós olhamos para o ensino de toda a Escritura a respeito do juramento, aprendemos duas coisas centrais diante do que Jesus está dizendo aqui. A primeira dessas coisas que aprendemos é que Jesus não está proibindo qualquer tipo de juramento. Jesus está proibindo o jurar pela criação, o jurar pela criatura, o criar ídolos pelos quais nós juramos. Segundo as Escrituras, nós só podemos jurar pelo nome de Deus. Algumas pessoas, porém, tomaram esse texto como uma proibição universal dos juramentos. Elas acham que nós não podemos usar a palavra, a frase, eu juro, de maneira alguma. E não é difícil você conhecer alguém que pense assim. Eu mesmo, quando eu era criança, lembro demais da minha família chegando para mim e me corrigindo, porque eu falei, eu juro, foi isso que aconteceu. E até mesmo ao ponto de, certas vezes, eles ficarem mais irritados comigo, porque eu falei, eu juro, do que porque eu menti. Esse era o nível. Existem religiões, inclusive, que veem isso como algo completamente proibitivo. Você não pode dizer a expressão, eu juro. Mas não é isso que Jesus está ensinando aqui. O verbo jurar não deveria ser excluído dos dicionários. Ele não é pecado em si mesmo. O juramento não é pecado
em qualquer situação ou de qualquer maneira. Jesus está mostrando para a gente como é que nós devemos jurar, como é que nós devemos entender as nossas palavras e o falar a verdade. O que nós estamos aprendendo aqui um pouco é sobre a interpretação das Escrituras, que nós não podemos tomar uma passagem isoladamente e absolutizarmos o seu ensino e seu conteúdo. Nós temos que entender um versículo dentro do seu contexto, uma passagem dentro do seu livro, e o livro da Bíblia dentro do restante, do cânon, do conjunto de livros da Escritura. E quando nós olhamos para as Escrituras como um todo, nós vemos que Jesus não está proibindo qualquer tipo de juramento, porque senão muitas coisas das Escrituras não fariam sentido, não estariam adequadas. Jesus mesmo teria se contradito. E a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, uma Bíblia de estudo muito boa, que eu recomendo aqui para quem tiver interesse, até repetir o nome, Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, essa Bíblia, muito boa. Ela me chamou a atenção para alguns pontos importantes. O primeiro é que o próprio Jesus se submeteu a alguma forma de julgamento. Nós temos pelo menos uma narrativa que fala sobre isso. Quando já no fim de seu ministério, Jesus foi preso e foi levado ao sumo sacerdote, ele passou por um questionamento ali, ele foi questionado e um interrogatório aconteceu. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, isso está lá em Mateus 26, versículo 62 em diante. Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, olha só o que é que o sumo sacerdote disse, eu exijo que você diga, tendo Deus, o Deus vivo por testemunha, jurando pelo nome de Deus então, se você é o Cristo, se você é o Messias, se você é o Filho de Deus. Ao que Jesus respondeu, é o Senhor mesmo que está dizendo, mas eu lhe digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus responde ali, se colocando sob os termos que haviam sido impostos a ele. Ele jura então, ele faz uma afirmação então, de acordo com o nome de Deus, tendo Deus por testemunha. Até porque nós precisamos entender muito bem isso. Jurar é muito mais do que dizer eu juro. Nós juramos muito mais do que percebemos, mesmo quando não usamos essa expressão. E aqui Jesus fez isso. Além disso, Paulo também faz algo semelhante. Lá em Romanos 1, versículos 9 a 10, Paulo toma Deus por testemunha para fazer a sua afirmação. É dito, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja a oportunidade de visitá-los. Mais uma vez, aqui nós não vemos a frase eu juro, mas como eu falei, não é o verbo jurar que é o pecado. Aqui nós estamos vendo que há ocasiões em que podemos jurar. Estamos vendo Paulo tomando Deus por testemunha. O que é isso se não jurar pelo nome de Deus? Tomando Deus por testemunha para fazer a sua afirmação. E se não bastasse, o próprio Deus jura. O próprio Deus jurou. E as Escrituras nos falam sobre isso. Hebreus 6, versículos 13 a 18, dizem assim, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus jurou, dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que seu propósito era imutável, confirmou-o com juramento. Então, olha só, o autor aos Hebreus está dizendo que
em algumas ocasiões, para pôr fim à discussão, o juramento é útil, é importante. E Deus, para mostrar de uma vez por todas que aquilo que ele havia prometido era verdadeiro, jurou por si mesmo. E aí o versículo 18 diz: ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Ou seja, nós podemos confiar que aquele Deus poderoso que nos jurou, que vai cumprir as suas promessas, vai cumprir cada uma delas. Então, o juramento não é proibido em qualquer situação. Como eu falei, nós juramos muito mais do que sequer percebemos, mesmo que as palavras "eu juro" não sejam necessariamente ditas. Quem aqui está casado fez juramentos, fez os seus votos ali, que nada mais eram do que juramentos. Um cônjuge, ao receber o outro, um homem ao receber a sua esposa, por exemplo, um noivo ali, ele diz: eu recebo você como minha legítima esposa, prometendo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando todos os dias da minha vida. O que é isso senão um juramento? A esposa e diante de todas aquelas testemunhas. Quando nós olhamos para um dos ministérios tão importantes da palavra, o ministério da pregação, a ordenação pastoral, nós vemos juramentos sendo feitos ali. Quando um presbítero é ordenado, ele se torna ali pastor de uma igreja, ele faz juramentos diante dessa igreja. Quem aqui esteve na minha ordenação, viu ali que eu fiz juramentos. Eu jurei fazer o melhor que estava ao meu alcance pela graça de Deus, pela capacitação de Deus, para pastorear essa igreja, para cuidar das ovelhas que Deus me confiou, para cuidar dos membros dessa igreja. E aqueles membros que estavam ali também juraram. Eles afirmaram que iriam seguir os meus conselhos, que iriam, acima de tudo, olhar para a palavra, para ver sempre se a palavra estava de acordo com aquilo que estava sendo dito. E prometeram então, todos nós prometemos juntos, viver como uma igreja, onde nós glorificaríamos a Deus em tudo que nós fizéssemos. Batismos foram feitos naquele dia, e nós já tivemos batismos em outros momentos aqui, e você muito provavelmente já foi batizado, ou se não, está aqui o parênteses, procure se batizar. Mas no batismo, o que é que nós fazemos se não? Mais juramentos. Mais juramentos. Se você foi batizado, no dia do seu batismo você fez juramentos. Perguntas foram feitas. Perguntas semelhantes a estas. Perguntaram a você: você vivia em pecado? Você estava condenado? Ao que você, jurando diante de todos, disse: sim. Depois perguntaram algo do tipo: você foi resgatado por Cristo e somente por causa de Cristo você tem sua salvação? Ao que, mais uma vez, jurando diante de todos, você respondeu: sim. E por fim, perguntaram: você quer viver para a glória de Deus, obedecendo a esse Deus, fazendo a vontade desse Deus? E você, jurando diante de todos e diante do Senhor, disse: sim. São juramentos. Quando nós temos a ceia do Senhor aqui, nós reafirmamos o pacto de membresia que nós temos aqui como membros desta igreja. Aquele pacto que foi estabelecido desde o dia da minha ordenação e do estabelecimento da igreja como algo formal ali. E todos esses dias de ceia, nós mais uma vez juramos, pelo nome de Deus, diante dos outros, que nós cuidaremos uns dos outros. Jesus não estava proibindo qualquer tipo de juramento. E mais uma vez, não é o verbo jurar que é pecado. O que nós vemos as Escrituras ensinando de forma muito clara é que nós não podemos jurar pela criatura, nós não podemos jurar pela criação. As Escrituras nos dizem que nós só podemos jurar pelo nome de Deus. Deuteronômio 6, versículo 13. Deuteronômio 6, versículo 13 diz assim: temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele
e jurem somente pelo nome dele. Jurem somente pelo nome de Deus. É isso que nós estamos vendo aqui. Que nós podemos jurar, mas somente pelo nome de Deus. Não pelos céus, não pela terra, não pela nossa cabeça ou por nós mesmos. Tudo isso é criação, tudo isso é criatura. Só Deus é aquele que é acima de tudo isso. Aquele que pode medir as nossas verdades. Aqui, meus irmãos, nesse assunto, vale a pena nós consultarmos, ouvirmos aqui alguns comentários que nós encontramos nos nossos símbolos de fé. Por exemplo, na nossa confissão de fé batista de 1689, o símbolo de fé dessa igreja, que no seu segundo parágrafo do capítulo 23 diz assim, me acompanhe: é somente pelo nome de Deus que os homens devem jurar. E isso deve ser feito com todo o santo temor e reverência, pois jurar em vão ou temerariamente por esse nome glorioso e terrível, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecado, que deve ser abominado. No entanto, como em matéria de peso e momento, para confirmação da verdade e término de contenda, um juramento é autorizado pela palavra de Deus. Assim, um juramento lícito, sendo exigido em determinados casos pela autoridade legal, deve ser feito. Jurar por qualquer outra coisa, por qualquer outra criatura, é pecado. É uma idolatria. É olhar como se aquela criatura fosse capaz de medir as nossas palavras, de sondar o nosso coração, de atestar pelo que estamos falando. Nenhuma criatura tem em si esse poder. Apenas o Deus soberano, onipresente, onisciente, que conhece todas as coisas, que sonda até o mais íntimo do nosso coração. É aquele que consegue sondá-lo para saber se há verdade ou não no que falamos. Nós não podemos jurar, então, pela nossa mãezinha, sabe? Tantos contextos. Não, eu juro pela minha mãe, rapaz, pela minha vida. Eu quero que minha mãe caia morta aqui agora se eu estiver mentindo. Coitada das mães. Coitada das mães. Alvos e mais alvos desses juramentos pecaminosos e inadequados. Ainda bem que Deus não cumpre, né, essas coisas assim, de matar as mães quando juram dessa forma. Porque tantas mentiras já foram feitas desse jeito. Tantas mães já eram para ter caído e morto desse jeito. Mas você não deve jurar pelos seus filhos. Ah, não, eu juro pelos meus filhos. Estou brigado com minha mãe, mas meus filhos estão aqui, ó, eu juro por eles. Você não deve jurar nem pela sua vida. Ela não é sua. Ela não é sua para você oferecê-la como uma garantia caso você esteja mentindo. Você não pode entregá-la e dizer, ó, tá aqui, ó, mentir, pode tomar minha vida. Não, sua vida não é sua, é de Deus. Só Deus pode tomá-la. Você não pode jurar por nenhuma criatura, nem por supostos santos. Ah, eu juro pelo meu santo fulano de tal. Eu nem sei o nome de tanto santo que tem por aí, mas você já deve ter ouvido alguma expressão assim. Eu juro pelo santo não sei das quantas. Você não deve jurar por Maria. Você não deve jurar por nenhum desses supostos santos. Nenhum deles é onipresente. Nenhum deles é onisciente. Nenhum deles está ouvindo suas orações ou juramentos. E aqui vale um parêntese para falar aos católicos. Nós não estamos dizendo aqui que Maria não foi uma mulher temente a Deus. Não estamos dizendo que esses que eles chamam de santos, alguns realmente foram servos do Senhor, que estão com o Senhor. Nós não estamos negando isso. A palavra nos mostra que Maria foi uma mulher temente ao Senhor que o obedeceu. O que nós estamos querendo dizer é que nem se Maria subisse nas costas do mais rápido dos anjos, ela conseguiria ouvir as orações de todo mundo que fica fazendo reza para ela. Ela não é onipresente, ela não é por quem nós devemos jurar, ela não é a quem devemos orar, nem os santos são. Eles estão lá, se estão com o Senhor, ocupados, olhando para a glória de Jesus, e eles não estão preocupados com seus juramentos. Só o Senhor, que é onipresente e onisciente, é que está avaliando o peso de cada uma das suas palavras. Por isso,
Não jure por nenhuma dessas coisas. O autor aos Hebreus disse assim, para resolver um conflito, você jura pelo que lhe é superior. Quem é que é superior? Deus! Todo o resto está aqui junto com você, criatura. Aí você diz, não, Saulo, mas tem algumas criaturas que são melhores do que outras criaturas. É por aí, né? Tem algumas criaturas que são realmente difíceis de lidar. Mas entenda o seguinte, nenhuma delas é superior. Quando você coloca Deus na balança, naquilo que será comparado, todos nós, até o maior de todos nós nos tornamos como grãos tão insignificantes, como aquele pozinho ali no chão, que a gente nem sequer consegue perceber com os nossos olhos, que não dá para saber quem é o maior e o menor. Por acaso, quando você olha para os grãos de areia na praia, você consegue identificar quem é que é o maior ou o menor? Quando nos comparamos com Deus, nós somos como esses grãos de areia, todos pequenos, todos insignificantes. Deus é aquele superior, por meio de quem nós podemos avaliar a verdade de nossas palavras e pelo qual, e somente pelo qual, nós podemos jurar. E os nossos catecismos nos ajudam a enfatizar um pouco mais sobre isso. Lá, o Catecismo Ortodoxo, na pergunta 114, diz assim, a pergunta: podemos jurar por santos ou por outras criaturas? E como resposta ele diz, não. Um juramento legítimo é uma invocação a Deus para que Ele, o único que conhece o meu coração, sirva de testemunha da minha veracidade e para que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura é digna de tal honra, e eu acrescento, nem sequer tem tal capacidade. Quando você está no meio de um conflito e você diz, olha, pergunta fulano, ele viu, ele sabe, eu estou falando a verdade. Você está dizendo o quê? Você está dizendo, olha, essa pessoa conhece a situação, ela viu a situação, e você confia nas palavras dela, então ela pode me ajudar a atestar aqui a situação, certo? Mas quando olhamos para a verdade de um juramento, se estamos jurando de verdade ou não, nós muitas vezes falamos de algo muito mais íntimo, escondido dos olhos de qualquer pessoa. Mas quem é aquele que é realmente em quem nós sempre vamos confiar? E quem conhece até o mais íntimo dos nossos pensamentos para saber se são verdadeiros ou não? Somente Deus. Somente Deus. Então, nós podemos jurar, falando ou não a expressão eu juro. Há inclusive situações, ocasiões, como nós estamos vendo aqui, que nós somos obrigados a fazer isso, até para resolver um conflito, pôr um fim à situação. Mas o que Jesus está mostrando aqui é que nós não devemos fazer juramentos de forma precipitada, nós não devemos fazer juramentos por criaturas, colocando criaturas como a base da nossa verdade, e nem devemos fazer juramentos em ocasiões triviais. Por quê? Porque o que Jesus está nos ensinando aqui, e a ênfase maior do que Jesus está nos ensinando aqui, é que as nossas palavras têm que ser honestas. Nós temos que ser honestos, verdadeiros. A principal lição que Jesus quer transmitir com as suas palavras é essa daqui. Versículo 37 de Mateus 5. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Jesus queria nos ensinar que nossa palavra tem que ser tão verdadeira, ao ponto de que quem nos conhece nem sequer precisar que digamos eu juro, para que acredite no que nós estamos falando. Isso aqui, meus irmãos, é algo que nós deveríamos tentar colocar em prática, inclusive corrigindo nossas crianças, corrigindo a nós mesmos. É muito comum, entre crianças, eu lembro da minha fase de criança, de você ver assim, brincadeiras acontecendo e uma criança vai contar algo que viu ou que fez e diz, não, é verdade, é verdade. Só que criança está tão acostumada, infelizmente, a fazer aquelas supostas mentirinhas, aquelas mentiras pequenas, que os próprios amigos não acreditam. Então elas dizem, não, agora é verdade, agora eu estou jurando, eu juro pela minha mãezinha. Lá vai a mãezinha de novo, coitada.
nós não deveríamos ser assim. Nós deveríamos falar tanto a verdade que as pessoas dessem crédito às nossas palavras sem nenhum detector de mentiras, sem nenhum juramento, sem nenhuma espécie de outra artimanha, nada mais fosse necessário. O que nós vemos aqui então é que as nossas palavras não podem ser enganosas, principalmente quando ainda recorremos ao juramento, que aí é duplamente errado. Você, ao invés de ser sempre aquele que fala a verdade, ainda se coloca em posições que mente e aumenta a sua culpa, acrescentando um juramento e mesmo assim mentindo. A palavra nos mostra que um juramento enganoso é algo que desagrada tremendamente ao Senhor. Lá no parágrafo 4 do capítulo 23 da Confissão de 1689, está dito assim: um juramento deve ser tomado no sentido claro e comum das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Deixa eu repetir isso daqui para você prestar bastante atenção. Um juramento deve ser tomado no sentido claro e comum das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Ou seja, sabe o que isso aqui está dizendo? Sem figas e sem dedos cruzados. Não tem dedo cruzado. Não tem aquele engano nas palavras. Isso aqui está em conformidade com o Salmo 24, versículos 3 e 4, que diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, e olha só, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Nem faz juramentos com a intenção de enganar. Deus não aceita dedos cruzados. Deus não aceita desonestidade. Ele quer a verdade, Ele quer a honestidade. Ele quer, inclusive, que quando necessário nós lidemos com as más consequências de nossas ações, ou que lidemos com as consequências de nossas palavras, que nós saibamos sofrer o dano, se for necessário, pelas palavras que nós proferimos. Mas o maior problema que Jesus está abordando aqui é realmente essa questão de que a mentira ela está tão presente aqui e ali na vida de várias pessoas que é necessário o juramento, é necessário uma artimanha, é necessário alguma prova, é necessário um detector de mentiras para que nós acreditemos no que está sendo dito. Jesus está condenando isso. Ele está dizendo aqui, olha, a sua palavra deveria ser sim, quando ela realmente é sim, quando de verdade é sim. Você só deveria falar não, quando é verdade que você está dizendo não, quando é um não verdadeiro. Você não deveria mentir, você não deveria ser desonesto, você deveria lidar com a verdade, falar somente a verdade. Jesus está respondendo a uma prática comum entre o povo daquela época, e eu diria até entre nós, que é de achar que se não estão sob juramento, tudo bem fazer uma mentirinha aqui e ali. Mas Jesus está dizendo, não, isso é um equívoco. Vocês deveriam agir como se vocês estivessem sempre sob juramento. Porque vocês estão sempre diante do juiz que está avaliando o caso de vocês. Vocês deveriam sempre dizer a verdade. E não fazer isso é um grande erro, é um pecado. Você já pensou que se não houvesse pecado no mundo, não haveriam mentiras? Ninguém mentiria. Você não iria desconfiar das palavras de ninguém. Não ia ser necessário juramento de nenhum tipo. Todas as palavras seriam verdadeiras. Todos os sims seriam sims. Todos os nãos seriam nãos. Mas porque há pecado no mundo, os juramentos muitas vezes se fazem necessários. Tem a sua utilidade. Só que porque o pecado é tão espalhado e cada vez mais intenso, nem mesmo os juramentos resolvem muitas questões.
Antigamente era comum você ver em filmes, e se você já foi a um tribunal, você presenciar algo semelhante, mas você vê as pessoas fazendo juramentos quando se aproximavam para serem interrogadas ali diante do juiz. E aí o juramento era aquela coisa de você colocar a mão na Bíblia, e então levantar a outra mão, se colocar a mão direita, levantava a mão esquerda, e então você jurava dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, com a ajuda de Deus. Mas isso é uma prática que tem caído cada dia mais, por vários motivos. Um deles é um movimento antirreligioso e, acima de tudo, anticristão, que não quer tolerar a ideia de ter que jurar sobre um livro que ele nem sequer acredita. Mas eu também acho que tem outros motivos aí, que é o seguinte: com a mão sobre a Bíblia ou não, as pessoas continuam mentindo. As pessoas mentem muitas vezes. Um homem que matou alguém que ainda não confessou seu pecado, que é levado ao tribunal, você acha que é porque ele colocou a mão sobre a Bíblia que ele vai falar a verdade agora? Infelizmente, esses atos que deveriam dar ainda mais peso, sim, às nossas verdades, nesses momentos em que são exigidos por causa do pecado que há no mundo, até eles estão perdendo o seu valor por causa da mentira dominar em nossa época. Isso é muito triste, meus irmãos. Mas sabe o que é mais triste de tudo? É que até mesmo entre cristãos, ou pessoas que muitas vezes mentem para si mesmas e para os outros se dizendo cristãos, se dizendo cristãs, mentiras acontecem, mentiras estão presentes. E nem mesmo na palavra de um cristão você consegue muitas vezes acreditar logo de cara. Você tem que conhecer muito bem aquela pessoa para isso. E isso é muito, muito triste. Nós deveríamos ser o povo da verdade, honestos, falando sempre a verdade, jamais a mentira. Uma história muito interessante sobre um caráter honesto assim, tem a ver com Tomás de Aquino, um dos maiores estudiosos da igreja. É dito que Tomás era tão honesto e esperava que os cristãos à sua volta fossem tão honestos, que em uma certa ocasião ele estava na classe, na aula ali, e um dos seus colegas de estudo disse: "Olha, Tomás, uma vaca voando passando pela janela." E então ele se levanta da sua cadeira, corre até a janela e fica olhando. E então começa aquela gargalhada dentro da sala. "Nossa, como você é inocente, é claro que não tem uma vaca voando." E então Tomás diz: "Eu preferiria, achava mais fácil, acreditar que uma vaca conseguiu criar asas e estava voando, do que meus amigos cristãos estivessem mentindo para mim." Nós deveríamos levar a verdade a sério. A mentira não deveria fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida, não deveria ser uma opção. Nós não podemos mentir, nós temos que falar a verdade. E isso deveria ser tão visto em nós, que as pessoas confiassem em nossas palavras, mesmo sem juramentos, mesmo sem detectores de mentira. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Esse é o nosso Deus, mas é o Deus que diz para que nós sejamos santos, como Ele também é santo. Sim, nosso Deus é muito melhor do que nós somos, e do que jamais seremos capazes de ser. Mas Ele nos ordena viver como santos, como Ele é santo. E Ele nos deu o Espírito Santo para nos capacitar e santificar, para que vivamos assim. Mentir não é uma opção para o cristão, não pode ser. Mentir não é algo que você deve dizer: "Ah, não, mas todo mundo mente, é impossível não mentir." Isso é uma mentira. É totalmente possível não mentir. É totalmente possível falar sempre a verdade. Mas você tem que estar disposto a lidar com as consequências disso, sabendo que o Senhor se agrada. Porque é muito interessante, você está disposto a lidar com as consequências de Deus se desagradar porque você está mentindo, mas não com as consequências de alguém se desagradar de você, ou maltratar você, ou trazer problemas para você porque você mentiu. Você está escolhendo lidar com
o problema errado, com a situação errada, com o juiz errado. Eu já assisti vários filmes em que um dos guerreiros, em algum momento, é obrigado a escolher contra quem ele vai disputar. E aí está ali vários guerreiros, vários adversários para ele escolher. E então ele vai olhando e ele escolhe sempre aquele que parece o mais fraquinho. Só que quando ele escolhe, geralmente é o cara que está com uma roupa assim por cima, ele ajeita a postura, e eis que o cara tem uns 2,5 metros de altura, mais forte do que todo mundo, e a pessoa já se arrepende. Parece que é isso que acontece muitas vezes quando nós olhamos para a nossa obediência ao mundo ou a Deus, o agradar ao mundo ou a Deus. Parece que nós continuamos olhando para Deus como se Ele fosse um velhinho decrépito que está ali sem conseguir mais ficar ereto, sem ficar reto, sem ter poder, sem ter força. E nós estivéssemos sempre escolhendo Ele, quando Ele é o soberano, guerreiro, poderoso, criador de todas as coisas, justo juiz, a quem nós devemos prestar contas. E nós estamos escolhendo o guerreiro errado, o adversário errado. Não se coloque contra Deus e a favor do mundo. Se coloque com Deus, contra o mundo se for necessário, porque você estará mais seguro do que qualquer coisa. Nós deveríamos ser como o nosso Deus, deveríamos ser como o nosso Senhor. Se somos cristãos, somos seguidores de Cristo. E quem é Jesus? Ele mesmo respondeu. Quem Jesus é? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Se estamos em Jesus, estamos na verdade. Se servimos a Jesus, servimos a verdade. A verdade é Cristo e nós devemos obedecê-la. Portanto, saiba, há situações em que você será levado a ser obrigado a jurar. Se for uma ocasião solene, necessária, seja no seu casamento, seja um batismo, seja um pacto de membresia, seja estando diante de um tribunal, alguma situação assim, tudo bem, não há problema em jurar, desde que você não jure pela criatura, mas tendo Deus como testemunha. Jurando em nome de Deus. Mas que em todas as outras ocasiões, o juramento nem se faça necessário. Que simplesmente você seja alguém honesto, que fale sempre a verdade, que fale sempre aquilo que é correto, que não minta, que não jure ou fale a verdade com reservas, com dedos cruzados, mas que você fale a verdade e lide com as consequências, mesmo quando necessário for você se colocar contra o mundo, mas ainda assim nos braços do Pai. Além disso, tem uma verdade muito importante aqui. Nosso Deus é a verdade. Jesus é a verdade. E o seu evangelho, revelado aqui para nós, em sua palavra, é a verdade. É por meio desse livro que você pode guiar o que é a verdade. Nele não há mentira, nele não há erro, nele não há deturpação. Esse livro foi escrito por homens, mas foi por homens inspirados pelo Senhor, guardados de toda mentira e de todo erro. Homens que trouxeram aqui para nós a palavra de Deus na qual nós devemos crer. Nós devemos confiar nessa palavra, porque Deus não é homem para que minta. Ele guardou para nós aqui a palavra dele. Se nós dizemos que isso aqui tem erro, como vamos confiar nela? Como vamos saber em quais partes, essa parte é verdade, essa não? Como você sabe? Se uma parte dela está deturpada, o que lhe garante que a outra não? Você vai ser o juiz para analisar o que é certo e o que é errado? Que você olhe para isso aqui, creia nesse livro, creia no evangelho pregado por ele, creia nas palavras que estão aqui, e que você obedeça essas palavras, que você vive em conformidade com essas palavras, e que você se agarre ao evangelho, às boas novas de salvação, proclamadas nessa palavra, sobre aquele que é a palavra e que é a verdade, Jesus. Se você ainda não está vivendo assim, você está vivendo como o que Jesus diz aí no texto. Você passou do que era verdade, você foi para a mentira. E todos os que passam para a mentira são do maligno, são de Satanás, aquele que é o pai da mentira. Quando você mente, você age como filho de Satanás, como filho do diabo.
A quem você tem imitado? A Satanás, mentindo? Ou a Jesus Cristo, falando a verdade? E em quem você tem confiado a sua vida? Na mentira para lhe dar uma saída? Eu vou mentir para sobreviver. Ou na verdade, que é Jesus Cristo, confiando única e exclusivamente nele e no seu evangelho, conforme proclamado em cada uma das palavras aqui, para a sua salvação. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para levar o homem a viver da maneira que agrada ao Senhor, viver com o Senhor. Então, cristão, se agarre à verdade e vive em conformidade com ela, levando essa verdade ao mundo que nega a verdade, para que eles conheçam a verdade e a verdade os liberte. E você que ainda está na mentira, que ainda não se entregou de verdade à verdade, faça isso e não deixe para depois. Confie somente na verdade, não na mentira, não nas artimanhas, não nas soluções do mundo, mas na verdade. E viva para a glória daquele que é a verdade. Sejamos servos da verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Aquele que não se firmou na verdade foi o diabo, pois nele não há verdade. Mas todo aquele que é da verdade, ouve a voz do Senhor, Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja o povo da verdade. Oremos ao nosso Deus. Pai santo e poderoso, Tu és a verdade, toda a verdade, e nós Te louvamos. Te louvamos em verdade, mas queremos que essa verdade seja cada dia mais intensa em nosso coração. Tire de nós toda mentira, todas as artimanhas, todo o jeitinho brasileiro, os dedos cruzados. Nos faça falar a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, com a Tua ajuda, pela santificação do Teu Espírito. Pai Santo, age em nós, que a Tua verdade nos liberte cada dia mais de nós mesmos, dos nossos pecados, das artimanhas de Satanás. Queremos agir como os Teus filhos e desfrutar mais do Teu amor paterno. Que façamos isso agindo, imitando os Teus passos, os passos do nosso Senhor Jesus, que é a verdade, que só falou a verdade. Que assim sejamos também e que nele vivamos para a Tua glória, falando a verdade em meio a onde estivermos, lidando com as consequências delas, satisfeitos, Pai, em Ti, acima e independente de cada circunstância. É o que nós Te pedimos de verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém.